E o mundo invertido tá aí, cara. Tá com a Dilma. Mete isso daí. Os caras não têm limite para puxação de saco e para invencionice. É impressionante, isso daí é maravilhoso. O mundo invertido do presidente do IBGE e de Dilma Rousseff. A matéria aqui da Revista Oeste. Nova representação elaborada pelo Instituto reforça o uso político da cartografia. Gente do céu. E aí, Satie? Eu acho que agora os problemas do Brasil estão sendo devidamente enfrentados pelo IBGE. E outra, isso aumenta demais a minha confiança no IBGE. Você não tem ideia. Olha só, já colocaram o Brasil de cabeça para baixo, então logo nós estamos no hemisfério norte, tá? Se é América Latina, América do Sul, né? Está lá no norte de cabeça para baixo, então a gente está no hemisfério norte. Eu estou sentindo um calor do cão aqui. Brincadeiras à parte, cara, olha, é inadmissível, né? O IBGE já gozou de muito prestígio, de muita confiança, Marco Antônio. Um instituto realmente, um órgão realmente muito respeitado pelo Brasil, justamente pelo trabalho que entregava para a população. A politização desses institutos, que aí a gente volta a dizer, né? Esses órgãos eles acabam mudando de acordo com o governo, justamente para que esses órgãos sejam um assessor, ou seja, algo que é como se fosse um colaborador do governo, principalmente pelas suas indicações nas diretorias. Assim acontece em todas as estatais e órgãos públicos, Petrobras, Eletrobras e tantas outras. É por isso que você vai ver, por exemplo, a Aniele Franco sendo conselheira em estatal, aí, absurdo, do aço. Pô, a mulher não tem competência nenhuma para tal. Então, o que a gente está vendo no IBGE é a mesma coisa, uma vergonha absurda. Eu imagino, cara, o chinês olhando para isso. Porque, assim, mesmo sendo um país comunista, mesmo sendo um país que tem realmente, que usa da sua força para o mal, do ponto de vista da liberdade econômica, da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, da democracia, cara, são pessoas inteligentes, que usam para o mal, mas são pessoas inteligentes. Afinal de contas, Xangai é uma das grandes megalópolis, né, do mundo. A tecnologia que se tem na China pode ser, a gente pode discordar do sistema de governo, mas a gente não pode fazer vista grossa para o crescimento tecnológico que o país vive e que o país tem, as tecnologias que geram, tudo bem, às vezes tem o roubo da propriedade intelectual, que o Donald Trump está sempre acusando e tudo mais, mas não dá para negar que a China é um país que cresceu. Beleza, pode inflar o crescimento, esconder o crescimento de cidades fantasmas, mas cresceu. A gente olha para Xangai, para Pequim, a gente vê a cidade grande, a gente vê a estrutura das empresas. Cara, são inteligentes. Aí o cara pega um mapa e leva para lá, de cabeça para baixo. Cara, desculpas. Porque a China não é da esquerda identitária, eu já finalizo minha análise. A China não é da esquerda do preto, do branco, do gay. A esquerda está pouco se lixando para esse tipo de política identitária. Aí você imagina o cara lá levando o mapa mundi, né, ou o planisfério de cabeça para baixo, tentando lacrar para um chinês que só visa dinheiro. Gente, é uma vergonha institucional sem precedentes, tá? É uma vergonha. Aí eu fico imaginando aí a pergunta do chinês depois de ter apresentado o mapa lá do IBGE. Qual é a terra que eu vou comprar? Essa aqui ou essa aqui? Tá embaixo? Tá em cima? Embolou tudo. Então, assim, é uma loucura, uma vergonha completa, Marco Antônio. E a gente vai voltar para a China, porque eu esqueci, depois da Janja, o Lula ainda tentou. Sabe quando você joga merda no ventilador e você vem com um paninho sujo e tenta limpar e o negócio piora ainda mais? Você só espalha. Então, o Lula, ele tá fazendo bastante isso recentemente. Vamos lá. Vamos colocar o vídeo. Cadê o vídeo? Primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja, eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que o ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala.
Eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital, e sobretudo o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. O plano descortinado por ministro que se sentiu incomodado e vazou o negócio, cara. Impressionante isso daí. E é pior do que parece, né? Porque isso vai muito na linha que eu gosto de... quando eu trabalho, por exemplo, com sinalizações, com gestos, com discurso oficial versus a ação real desses caras, eu acho que aqui a gente tem um exemplo magnífico de como funcionam as estruturas de poder na cúpula. Então é um emissário, ele pediu um emissário especial, e daí você junta com a postura da Janja para discutir plataformas digitais. Isso é eufemismo. Na verdade, ele quer um emissário especial para controlar o TikTok aqui no Brasil. Né? Eu acho que a pauta da conversa com o Xi Jinping, tudo indica que foi exatamente essa. Não é mesmo, Satye? Não, assim, quando você olha, lê uma matéria, quando você lê aqui e você vê algumas pessoas comentando, a própria Andréa Sadi, cara, tudo bem, a imprensa, ainda que ela tenha o seu lapso de verdade por não conseguir esconder as mentiras e as cagadas, desculpa o termo aqui, que o governo tem feito, você até pensa, não, os caras estão inflando porque também querem vender, porque não dá para ficar defendendo esse governo, e as pessoas perdem o interesse na leitura porque está vendo que a imprensa está fazendo assessoria de imprensa ao governo. Mas quando o Lula começa a falar, nesse vídeo, você vê que a parada é real. E é pior, senhores. É pior. Então ele está triste ali, lamentando, porque vazou. Ele não está lamentando o fato de pedir para alguém do regime ditatorial chinês vir ao Brasil para implantar talvez o mesmo sistema que restringe o povo chinês de acessar a internet ampla, geral e irrestrita, como acontece no Ocidente, senhoras e senhores. Então, peraí, o problema aí não é trazer uma ditadura digital que já existe na China para o Brasil. O problema para o Lula foi o ministro que vazou isso. Gente, senhoras e senhores, quem foi o ministro? Eu fico muito triste com um ministro desse. Eu quero conhecer esse cara. Eu quero talvez até jantar com esse cara aqui. Marco Antônio, realmente nós estamos de ponta cabeça. As prioridades estão invertidas e ele tenta, inclusive, defender, passar a mão mais uma vez na cabeça da Janja. Essa, sim, que gera um constrangimento dentro da base eleitoral, dentro da base governista, dentro do petista, aquele petista mais old school, aquele petista da ala trabalhista, dos movimentos dos sindicatos no ABC Paulista. Todos eles têm um certo problema com a Janja. Ela é aquela que se intromete em tudo. E ela toma a palavra lá, depois da própria intervenção do Xi Jinping. Imagina você ser chamado de companheiro. É cafona. Eu falei com o companheiro Xi Jinping. É cafona, é retrógrado. O Brasil está muito mal representado hoje com o governo Lula. E isso não se restringe à China, mas eu abro aqui parênteses aqui, que está dentro de uma pauta de questões internacionais e de geopolítica, né? A declaração do presidente Lula comparando ao que acontece hoje na faixa de Gaza, na Palestina, com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde mais de 6 milhões de judeus foram dizimados por um maldito genocida chamado Adolf Hitler. Então, assim, você tem declarações, você tem ações, você tem acenos, é tudo uma confusão. E o Brasil vai de mal a pior.